outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Falar de liberdade é falar de escolhas, de trajetórias autênticas, de vozes que não se calam e também, portanto, de mulheres que fizeram sua história um verdadeiro posicionamento. Essa experiência na pele, com sucesso, com dor, com luta, com verdade, é o tema do livro Liberdade, substantivo feminino, uma obra coletiva organizada pela minha convidada de hoje, que reúne relatos de 12 mulheres, cada uma com a sua voz, com a sua trajetória de sucesso, para contar suas histórias, uma produção da Critério Editorial, e diz aqui na capa, né, o sucesso e a realização na vida, no trabalho, em casa e onde mais a mulher desejar. Então, a liberdade deixa de ser um conceito abstrato, ganha rosto, corpo e vida nesse livro, que é muito bacana. E para falar sobre esse projeto, sua origem, significados e as conversas que vem provocando, eu recebo a advogada, empresária e organizadora do livro, a doutora Alessandra Veloso. A Alessandra é sócia e diretora do Veloso Advogados e Associados, possui ampla experiência em direito bancário, imobiliário, civil e comercial. É filha e irmã, como diz o livro, filha e irmã, esposa, mãe e agora autora, junto de outras 11 mulheres. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Kleber. Que prazer para mim estar aqui contigo. Prazer é meu. Vindo falar desse projeto tão bonito. Parabéns primeiro pela iniciativa, né? Como surgiu a ideia, doutora Alessandra? A ideia surgiu justamente numa reunião aqui na Critério. Né? Que bacana. E nós estávamos numa reunião quando o meu telefone tocou e era minha filha, né? E eu, sempre sendo filho, eu levanto de reunião para atender. E aí ela me disse: mãe, eu preciso que tu faça um Pix para eu poder almoçar aqui no Bar do Zé, porque eu resolvi ficar aqui hoje. E aí eu saí da reunião, fiz o Pix, né? Só muda os nomes, né? Só muda. As ligações. E aí fiz o Pix, e aí cheguei na reunião e disse, olha, e foi um dia que a gente tinha resolvido muitos problemas naquele dia, tinha feito várias coisas, aí eu cheguei na reunião e disse assim, olha, só escrevendo um livro, porque se contar, ninguém acredita em tudo que a gente faz. Nós mulheres que somos donas de casa, empresárias, mãe, esposa. Então, aí eu disse, é verdade, tinha que escrever um livro. E a Gabriela que trabalha aqui com vocês, né? Gabriela Alcântara, exato. Estava na reunião e ela dizia, e por que não, doutora, escrever um livro? Daí eu disse assim, Gabriela, mais uma coisa para eu fazer? Eu disse, não vou conseguir, vai ser impossível. Eu já tinha plantado uma árvore, aberto uma empresa. Isso, faltava escrever o livro. Daí ela disse, olha, nós podemos viabilizar isso para ti, a gente te ajuda, né? E de fato foi assim um projeto muito legal de fazer com a Critério, porque não teve atrapalhação, não impediu, foi fluido, não fez com que a minha rotina de trabalho ficasse mais pesada com isso, sabe? Foi muito fluido, todas as reuniões que a gente fez, tudo. Então, para mim, foi um projeto muito prazeroso, né? E o resultado ainda mais surpreendente do que eu achei que seria. Que bacana. Né? E esse eixo central da temática, doutora Alessandra, liberdade, como é que veio essa provocação que te veio na reunião poderia ser abordada de 1001 maneiras, e tu escolheste um eixo aqui, o eixo da liberdade, substantivo feminino. Esse encaixe, como é que veio? Porque, na verdade, não tem como a gente querer ser alguma coisa se nós não temos liberdade para escolher ser esta mulher ou trabalho, escolher aquilo que te faz feliz. Então, para mim, a liberdade de escolha, de eu poder ser quem eu quiser ser, foi o que me motivou a escrever sobre isso. Porque não existe sucesso sem liberdade. Não tem como eu ser sucesso se eu não faço aquilo que me dá prazer, né? E a escolha dessas 11 amigas, colegas, conhecidas, como é que foi? Porque são 11 relatos de vida aqui, né? Exato. Então, assim, existem mulheres muito íntimas minhas aqui no livro, né? Como a minha mãe, a minha tia. Tem mulheres que são amigas há 20 anos e tem algumas que foram, que são
amizades mais recentes, mas que me inspiram. Então, na verdade, o que me motivou a escolher todas essas mulheres são a inspiração que elas são para mim e que eu acho que de alguma forma eu também sou para elas, né? Então, foi exatamente como é que se diz? O ponto que ligou, a motivação que ligou todas elas a mim foi isso. Inspiração recíproca. Tanto delas em mim, quanto eu nelas. E em todas, certamente, tem o protagonismo da liberdade que cada uma exerceu para construir sua história, né? Certamente. Doutora Alessandra, tem aquela frase hoje que diz, né? Lugar de mulher onde ela quiser. O que isso significa? O que essas histórias estão mostrando para nós nesse livro? Porque são histórias né, eu revisei ele todo nesse final de semana, reli. Não é um livro de luta feminista, luta ideológica, é um livro sobre mulher real, de histórias reais, de liberdade da mulher de fato, né? Exato. O que significa essa liberdade no caso da mulher? Tem um parágrafo aqui no livro, né? Que eu digo exatamente, você vai escolher o caminho que quiser. Certo. Vai trilhá-lo, vai ter perdas e ganhos, erros e acertos, frustrações e conquistas, mas estará sempre no seu caminho, o qual escolheu livremente. Talvez não haverá sinais externos desse sucesso, como, por exemplo, se você escolher ser uma dona de casa, ou uma religiosa reclusa, ou ainda uma voluntária na assistente social. O que isso quer dizer para mim, né? Quer dizer que se eu tô feliz, né? Se eu tô exercendo aquilo que eu gosto com prazer, eu tenho sucesso. Porque o pior da vida é tu não fazer aquilo que tu quer e aquilo que tu gosta, né? Se eu sou obrigada a ter um trabalho X, ou se eu sou obrigada a ficar em casa, se meu marido disse, não trabalha mais, cuida dos filhos, tá tudo bem, desde que seja uma escolha tua. Não pode ser imposta pelos outros, porque senão... Ou se vai pra alguma coisa porque a sociedade te impõe uma aparência social também, né? Não, exatamente. Pra mim, a pessoa tá fadada ao fracasso, se ela não faz aquilo que ela quer com amor, com vontade, né? Então eu digo, o escritório pra mim, toda vez que eu chego no escritório, chega a ser, eu tenho assim, o cheiro do escritório me dá prazer, sabe? Assim, quando eu chego em casa e sou recebida pela minha família também, né? Então, são dois papéis que eu gosto muito de exercer, porque eu adoro trabalhar e adoro ser mãe, esposa, enfim, cuidar da casa, né? Me dá prazer. Se eu não teria sucesso nessas duas frentes, né? Como se diz. E tu disseste aí, né? Caminho movido por muitas frustrações, muitos perrengues, coisa que atualmente tem lá sua dificuldade de compreensão, né? Quer dizer, essa liberdade não significa esse alcance do sucesso, não significa um caminho sem muita pedra, né? Não, inclusive no relato de todas as autoras, né? Elas são caminhos totalmente diferentes, né? Mas que são iguais no significado de buscar o sucesso, porque todos têm uma trajetória. Não existe sucesso sem trajetória, sem caminhada. Então, e sem na insistência e com equilíbrio, né? Então, no momento que a gente lê o que todas as convidadas falaram, justamente isso. E que para mim foi muito bonito, porque na minha conclusão do livro, eu refiro isso muito. Porque foi um aprendizado para mim também. Isso que eu achei mais legal, né? No momento que eu peguei e li a história de todas elas, foi um aprendizado e eu me emocionei, eu chorei. Porque, de fato, é muito bonito ver que ninguém chegou lá por acaso. Né? Teve uma trajetória, teve dor, teve frustração, mas teve persistência, teve resiliência, né? Então, eu digo aqui no final do livro exatamente isso. Todos os dias sorrimos e frequentemente, se não choramos, queremos chorar. Todos os dias nos realizamos. Quase sempre também nos frustramos. Todos os dias pensamos, por um minuto que seja, em desistir de algo e às vezes até de tudo, mas seguimos em frente. E é por tudo isso, por todos os dias exercermos a liberdade de escolher não parar, que somos absolutamente bem-sucedidas. E foi isso que eu percebi em todos os relatos, que quantas vezes a gente tá
num dia ruim ou aconteceu algum problema e a gente diz, Deus, chega, vou jogar tudo pra cima, não vou fazer mais, acabou pra mim, não quero mais. Não. Eu vi que eu e essas 11 mulheres, a gente lutou. A gente chegou onde a gente tá porque a gente decidiu não parar. Né? E é bem diferente da mentalidade atual, né? Cada vez que eu vou fazer uma entrevista no escritório, que eu pego a geração Z ali, me assusto um pouco, né? Porque eles querem tudo numa imediatismo, assim, absurdo, né? E eu digo, não, só um pouquinho, tem que saber que vai demorar um pouco para chegar lá. Não é de uma hora para outra que eu vou conseguir conquistar. E esse diálogo entre gerações, eu às vezes bato um pouco nas coisas assim, hoje em dia é assim. Sei lá, tem coisas que hoje em dia podem estar piores, né? Por exemplo, esse descarte da frustração, né, é uma patologia, não acho um avanço dos tempos, né? As pessoas não saberem lidar com as frustrações, qualquer jornada, imagina para um escritório, para uma critério, para uma bandeira, quanta frustração no caminho. Isso é da jornada, né? Mas incrivelmente a gente prefere descartar a frustração, né? Às vezes eu critico muito a forma como as mães, às vezes, criticam a escola por uma frustração com o filho, né? E, na verdade, é a forma que eles têm de ensinar. Não dá para simplesmente ser tudo bem sempre, né? E a gente tá muitas vezes errando em tentar proteger demais os filhos da gente no mundo atual. Eles têm que dar com a cara na parede, sim, cair um pouco e aprender, porque senão eles não vão saber buscar aquilo que eles devem, né? Exatamente. Doutora Alessandra, eu vejo quando tu colocas assim um pouco a ideia de sucesso ligado no fundo a um sentido existencial, né? A ideia o que eu quero fazer nesse mundo, né? É um pouco uma conversa psicanalítica isso, mas isso serve para mulher, para homem, quer dizer, tem esse desafio também de liberdade de escolha, mas saber para que lado eu quero ir, né? Que a gente hoje em dia demora, parece, do que demorava um pouco mais no nosso tempo, que as possibilidades talvez fossem melhores. Nosso, quer dizer, o meu tempo, né? Tenho 47 anos. Mas hoje as liberdades são maiores e às vezes parece tanta liberdade que se atrapalha, parece, né? Que a pessoa no cardápio. Não busca o propósito de vida dela, né? Parece que as pessoas... Eu estava lendo hoje de manhã uma reportagem, inclusive, a respeito da curva da felicidade. Interessante. Né? E diz que antigamente, na juventude, na adolescência, iniciava um U. Aí vinha naquela parte que a gente mais paga boleto, ali aos 40 anos, dos 40 aos 50 ali, cai um pouco a felicidade. E voltar depois dos 55, 60 anos, em que a vida já tá mais... tu volta a ser feliz novamente. E hoje em dia, não diz que esse U simplesmente não existe mais. Ele tá reto e aí faz um L invertido. Interessante. Tá. Eu tenho um amigo, Percival Pugina, que já escreveu vários livros também, e ele dá o exemplo do barquinho no meio do oceano, né? Tá com um barquinho no meio do oceano. Tu tá livre ou tu tá perdido? Pode ir pra onde tu quiser, mas se tu não tem a bússola, tu tá perdido. Né? Mas pode achar que tá livre, né? Então é um pouco esse que tu falaste do norte, né? Encontrar um propósito de vida. Tem que saber onde vai. E pra mulher, dentre todas essas várias facetas, que acho que isso sim, ninguém tem igual a mulher, né? Essas muitas... deve ser um desafio ainda maior, né, Alessandra? Achar o ponto do que querer, do que projetar pra sua vida, né? Com certeza. Acho que quando a gente se vê mãe, né? Então tem muita mulher que eu acho que para de trabalhar justamente ali quando ganha, né, os filhos, e aí resolve se dedicar exclusivamente aos filhos, e o que eu tô vendo é que perde o propósito de vida, e aí depois acaba ficando sozinha, né, porque os filhos crescem, eles acabam saindo de casa, enfim, e aí o que eu vou fazer agora? Que eu fazia tudo, que eu era motorista, que eu era não sei o que, né? Então tem que buscar sempre um propósito de vida. Não dá para se perder no meio do caminho, né? O equilíbrio. Do equilíbrio, exatamente. Tem que fazer tudo que quer de forma equilibrada. Ô, Alessandra, me conta um pouco, se tu me permite, da tua trajetória também, pra gente, resumidamente, entender, né? Hoje tu é sócia diretora de um grande escritório de advocacia do Estado, respeitada em várias áreas. Como é que tu trilhaste esse teu caminho também de sucesso? Não foi fácil, né? Teve muitas quedas, teve muita frustração, mas também teve alegria, felicidade, propósito, e por isso posso dizer hoje que eu sou uma
mulher de sucesso na minha vida como mãe, como esposa, dona de casa, filha e também empresária. Então, lá quando eu acabei o colégio, né, logo que eu entrei, acabei o colégio, entrei na faculdade, e logo que eu acabei a faculdade, eu já fui trabalhar, porque eu fazia direito noturno, né? E o meu pai disse assim pra mim, olha, tu não pensa que tu vai ficar em casa o dia inteiro porque tu tá fazendo faculdade de noite. Não, senhora. Já te botou no... Pode trabalhar de graça, nem que eu pague pra te trabalhar, mas tu vai, ele disse, né? E eu comecei a fazer estágio voluntário no fórum mesmo. E conheci muita gente. E foi muito bom isso, porque foi um ingresso na prática efetiva do direito, né? Então eu assistia audiências, eu tinha que fazer minutagem nas turmas recursais. E para mim foi uma forma de enxergar o direito de uma forma bem ampla, né? E aí eu em seguida encontrei o Flávio Couto e Silva, que inclusive faz o prefácio aqui do livro. Eu já conhecia ele e nós nos encontramos num shopping e no cinema. Eu disse, olha, eu quero trabalhar. Só para fazer um parêntese, tu fala aqui lá pelas tantas, ó, a edição, e liberdade inclusive de escolher um homem para prefaciar o livro. Por que não? Né? É verdade. E aí eu disse pro Flávio, olha, eu quero trabalhar. Eu tenho um trabalho no teu escritório, posso ir lá fazer uma entrevista? E aí ele disse, era um final de semana, aparece lá, né? E aí segunda-feira de manhã eu tava lá, né? Ele disse, aparece lá, segunda-feira de manhã eu tava lá. Levou a sério. Ele me deu um chá de banco. Eu fiquei, certamente muita gente não teria ficado, né? Mas a minha persistência era final de tarde quando ele me atendeu. E aí eu comecei a trabalhar no escritório dele. Foi ele que me fez amar o direito, né? E aprender a gostar de fato do direito, e a profissão em si, né? Ter amor por aquilo que eu faço. Ver no direito um propósito, né? E não simplesmente uma profissão que eu vou lá e defendo as leis, né? Ou alguém. E então, assim, depois que eu trabalhei com ele, houve um convite para eu trabalhar dentro de uma instituição financeira e depois uma proposta para eu terceirizar essa instituição de forma privada, abrindo o escritório, e ele me apoiou desde sempre, com tudo, né? Me ajudou a fazer o escritório, me ajudou... Pra tu teres o teu próprio escritório. Pra eu ter o meu próprio escritório, Que legal. Então, assim, eu tive vários pontapés. Isso eu falo também iniciais na minha vida, assim. Então, meu pai, né, me deu aquele pontapé, sai de casa, vai trabalhar, guria. Exato. O Flávio me deu um pontapé para eu iniciar o escritório, e a Felicitas Renner, que era quem trabalhava comigo no banco, aliás, eu trabalhava para ela, né, também me disse, Alessandra, tu tem toda a capacidade, potencial para abrir o escritório. Não fica aqui, né? Vai trabalhar mesmo. E então foram esses pontapés aí que eu tive na vida e que deu certo. Eu soube pegar, né? Como é que a gente diz? O bonde quando passou. O cavalo quando passa, né? Peguei ele e hoje, encilhei. Qual é a tua realidade profissional, pessoal? Como é que é o teu equilíbrio de hoje? Olha, hoje tá bem mais fácil do que no início, né? Logo que a gente iniciou o escritório, é como um filho, nenê, que precisa muito da gente, né? Ele precisa de muita dedicação pra gente fazer o que faz hoje. Na medida que eu fui sabendo e tendo segurança, eu fui aprendendo a delegar. E fui contratando pessoas, né? E hoje eu tenho pessoas de muita confiança dentro do escritório, né? E que atendem tanto a parte jurídica quanto a parte de cobrança e que, óbvio, se reportam para mim, nós conversamos, mas ficou muito mais fácil com essa quantidade de braços que eu tenho hoje, né? Que não era lá no início em que eu tinha que ficar até às 11 horas, meia-noite no escritório. Hoje é bem mais fácil para mim tocar a vida de mãe, esposa e dona de casa com o escritório junto. Eu adorei uma expressão que tu usaste aqui, né? Eu vou pro escritório e sinto um cheiro vou para casa e sinto um cheiro. É o cheiro da liberdade, né? Das escolhas que tu fizeste, né? Exato. Isso é muito bonito, né? Diz que as pessoas, eu li num livro também, né? Sobre turismo, que as pessoas só se sentem, a gente viaja e tal, né? Fiz uma viagem, né? Livre, não. Tu te sente livre realmente quando tu chega em casa. Que foi o teu ninho que tu construiu, né? Então essa liberdade de ter feito o que se quis
É Exato. muito relevante. Acho que a obra, ela retrata isso, né, Alessandra? Exatamente. O tempo inteiro, a partir da história de todas elas. Eu queria te ouvir um pouco, até a palavra empoderamento, né, virou um pouco clichê, e eu vejo aqui no livro uma coisa consistente de histórias reais, tem um posicionamento, não é necessariamente uma militância, né? Não. Tá contando, são histórias reais, independente de qualquer... como é que tu enxerga hoje, Alessandra, a causa da mulher? Assim, o que é a causa da mulher hoje em dia, a partir dessas experiências, desses relatos que tu teve? Olha, eu não gosto muito, inclusive, do Dia da Mulher, né? Porque eu acho que a mulher tem o dia dela todos os dias, como o homem tem o dia dele todos os dias, né? A Joana d'Arc queimando sutiã em praça pública ali, pra mim, não é a minha melhor referência, sabe? Não é o teu paradigma. Não é o meu paradigma, com certeza não é o meu paradigma. Eu acho que a gente tem que lutar, sim, pra chegar aonde a gente tem que chegar. Muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de chegar, mas isso nunca me abalou. Nunca nada que me dissesse assim, isso não adianta, que mulher não consegue, não vai porque não vai dar. Muito pelo contrário, mas eu me sentia motivada para buscar aquilo, exatamente. Nunca me escondi debaixo dessa, eu preciso de cotas, ou preciso de alguém que me ajude para eu chegar lá, né? Me esconder atrás de alguém. Não, sempre dei a cara a tapa, fui, enfrentei e busquei aquilo que eu queria. E olha que eu trabalho com bastante homens, né? Porque eu trabalho com instituições financeiras. Então, a maioria, majoritariamente, são homens, né? Mas no meu escritório somos 80% mulheres. 80%. Ou seja, o teu relato mostra também aí um abandono de um viés vitimista, assim, né? Não, de total. novo ali, história real, vida real, né? Total. Inclusive, assim, eu tenho... O escritório tá fazendo 20 anos agora em maio, né? Eu já perdi as contas de quantas mães nós tivemos no escritório, né? De quantas mulheres engravidaram no escritório, têm seus filhos e voltam da licença maternidade e trabalham, né? E o que é muito legal, que a gente ajuda uma outra, porque a gente sabe o que a gente passou, e sair de casa logo que o nenê é pequenininho, depois dos 6 meses, que seria a licença normal, né, de maternidade, a gente volta tonta. A gente parece assim que a rua já não é mais a mesma, e aí muitas, né, choram muito, vou ter que deixar meu filho, não sei o quê. Para que vai passar. Vai dar tudo certo, né? Então a gente se ajuda e vê assim que não precisa desse vitimismo, meu Deus, que horror, não. A gente segue o bar, vai lá e exerce de novo tudo que estava fazendo antes é até melhor, porque tem mais sensibilidade, tem mais flexibilidade. A própria complexidade da vida te faz ficar muito mais inteligente, né? Que bacana. E tu achas, Alessandra, que a política, ao que se vê aí de maneira geral, compreende bem essa mulher que tu tá? O discurso político tá desconectado, digamos, essa mulher real, genuína, que cada um é uma história. A política às vezes parece que encaixota todo mundo, ou para um lado ou para um outro, né? Eu acho que não tem muita chance na política pra gente mostrar quem realmente a gente é, né? Mas muitas vezes existe até uma certa discriminação, eu acho, né? Mas eu acho que também tivemos muitas mulheres que chegaram, né, a cargos de presidência, inclusive, né? E que dá pra ir, dá pra chegar, dá pra enfrentar, né? Mas não é muito fácil. A governadora Ieda Cruz, né? Também. A primeira governadora do estado, conta isso. Um livro também que ela fez pela Critério Editorial, essa dificuldade, eventualmente, da incompreensão, do tipo de linguagem no ambiente masculino. Tem todo um desafio aí, né? De fazer-se posicionada, sem dúvida nenhuma. Qual foi a reação das gurias, por assim dizer, ao verem as suas histórias, suas trajetórias, suas fotos publicadas, né? Como é que tá sendo esse feedback aí? Então, elas se emocionaram bastante, né? Me agradeceram bastante também por ter...
elas terem deixado registrada a história delas, né? Para os filhos, para os maridos, né? E a Fernanda Han, por exemplo, e a Nini já tiveram muitos retornos. E a Natália ontem me contou também que ela chorou bastante quando o irmão dela... Natália Verde, chorou bastante quando o irmão dela chegou pra ela e disse: Mana, que lindo, que linda a tua história, né? A gente nunca parou pra prestar atenção nisso. E que bom que tu mostrasse a nossa família como um todo, né? Muito obrigada, ele dizia pra ela. E a Nini também, a Fernanda já tiveram esse retorno também. E me disseram como elas mesmas se emocionaram de enxergarem elas mesmas dentro da história. Porque parece mentira, mas a gente não para um pouquinho que seja para olhar para dentro de vez em quando, né? E esse livro permitiu as pessoas pararem. O livro faz isso, né, Alessandra? Ele veio internet, veio tudo, e audiovisual. O audiovisual também, mas o livro eterniza de um jeito que nenhum outro documento é capaz de fazer. É verdade, né? É verdade. E fica ali, registrado. E mulheres de todas as áreas, né? Tua mãe, tua irmã... Não, minha tia, Cristina Gadré, comunicação. A Cláudia Bartelli, também muito conhecida. Mariana Webel, médica, né? As que eu conheço aqui. A Lauren, advogada também. Uma composição de história. A outra sócia, a Carol, né? Que pra mim é um exemplo de mulher determinada, né? Que não entrou como... Carol Hack. A Carol Hack, entrou como funcionária no escritório, fez uma entrevista, foi estagiária e foi buscando o caminho dela lá dentro do escritório. A trajetória dela é linda dentro do escritório, sabe? Hoje ela coordena uma área inteira, né? Que é a área de passivas, que a gente diz, com maestria, assim, muito legal. Ela é muito determinada. E doutora Alessandra, para quem quiser conhecer a obra, como é que faz, onde encontra, qual é o caminho? Bom, atualmente o livro está à venda na julianaaragones.casa, esse é o @ da Juliana. Tá, no Insta? No Instagram, e pode chamar ela no Instagram ou pode ir lá na loja, ela tem loja física. Repete. julianaaragones.casa. Aragonês com Z. Com Z. Perfeito. Para quem está nos acompanhando em vídeo, nós também estamos colocando o @ aqui no crédito. E tem também, como muita gente que me conhece pediu onde estaria à venda o livro, para facilitar a vida das pessoas, porque 90% de quem eu conheço tem filho no colégio, ainda busca, né? Tá na livraria Santos do Colégio Farroupilha, para facilitar. Tá? Pega o filho, já pega o livro. E aí o @ deles é Santos Livraria. Santos Livraria no Instagram também. No Instagram, mas tá lá fisicamente no colégio. Que legal. Alessandra Veloso e convidadas. Liberdade, substantivo feminino. O sucesso e a realização na vida, no trabalho, em casa e onde mais a mulher desejar, pela Critério Editorial. Parabéns, Alessandra. Muito obrigada. Pela disposição também e originalidade em assinar essa obra. Obrigada. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.